Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, mais uma entrevista fantástica e hoje abordando um tema muito interessante, que são os druidas. Quem já não ouviu falar dos celtas, né, os misteriosos povos célticos, e dentro deles a classe dos druidas, né, que embala tanta imaginação das pessoas, os místicos druidas, a ligação dele com países da Europa, com aqueles megalitos como Stonehenge, né, sítios arqueológicos, eles estão envoltos em magia e mistério. Para falar desse tema interessante, nós convidamos aqui uma pessoa super especial que entende muito do assunto, que é a Marcela Stimamiglio, que é terapeuta holística, ela é professora da pós-graduação Lato Sensu de Sagrado Feminino lá da Faculdade Espírita e é uma pessoa assim super qualificada para falar. Também é professora de tradições matrifocais. Então nós vamos falar um pouquinho aqui de quem foram os druidas com a Marcela. Tudo bem, Marcela? Tudo bem, obrigada pelo convite, Jamil. Imagina, é sempre uma honra te receber aqui. Marcela, antes da gente falar propriamente dos druidas, o que a gente pode falar dos celtas? Quem são os celtas? Os celtas, eles aparecem na Europa a partir do segundo milênio antes de Cristo. A eles é atribuída a cultura Haldstatt, que é uma cultura que nasce na Alemanha e ela se estende pelo norte da Itália, pela França, pela Áustria e alguns países também mais a leste da Alemanha, né? A eles é atribuído também o início, e essa é uma época da Idade do Bronze, mas a eles é atribuído o início da Idade do Ferro na Europa. Ah, olha que interessante. Eles, nessa região, os arqueólogos encontraram as primeiras espadas de ferro. Olha assim. E aí acredita-se, né, os arqueólogos que estudaram tudo isso, eles acreditam que esse povo tenha migrado, até porque o Cláudio Quintino, ele fala no livro dele que era uma tradição dos celtas. Quando eles chegavam num determinado número, a sua tribo, o seu clã, que eles viam que se eles aumentassem ainda mais o número de pessoas, eles poderiam esgotar os recursos naturais daquela região. Já havia essa preocupação, né? Ecológica, né? Vamos dizer assim. Eles dividiam o clã, parte do clã ficava ali, parte do clã partia. Então, eles tiveram muitas expedições. E que eles foram para vários lugares, entre elas Península Ibérica, Irlanda e Grã-Bretanha. Esse é o início do povoamento celta nas ilhas, em torno de 1400 a.C. Puxa, tudo isso, é? Então eles são realmente antigos, né? Eles são bem antigos. A cultura Haldstatt ela é substituída pela cultura latene. Fica ali próximo da Áustria, eles também vão para diversos lugares da Europa e também acabam povoando a Grã-Bretanha. Isso em torno de 500 anos antes de Cristo. Eles não povoam a Irlanda, eles povoam a Grã-Bretanha. O primeiro povo, né, esses de 1400, eles são os gaels. E essa segunda leva de celtas são os britons. Esse gaels, daí que vem o gaélico, que é a língua, né? Sim. Muitas vezes, não sei se ainda é falada, mas... Tem alguns lugares da Irlanda, País de Gales, a Escócia... A parte da França ali, né, ainda fala-se um pouco, sim, ainda existem. Algumas já morreram, mas algumas existem. A estrutura dos celtas, eles não tinham uma organização de império, como os romanos, né, longe disso. Eles eram organizados em pequenas tribos, pequenos clãs, que eram organizações bem familiares. Eles eram muito guerreiros, muito tribais e inclusive eram inimigos, um clã, muitas vezes era inimigo de outro clã. De outro clã, havia essa rivalidade. Existia uma rivalidade. O que unia eles era o idioma, que eles todos falavam o idioma linguístico céltico, que é um idioma indo-europeu. Eles tinham deuses em comum e eles tinham o druidismo em comum. É aqui que nós vamos entrar, né? Vamos falar, o que é o druidismo? Quem são os druidas e o que eles são? Como é que eles se articulam dentro da cultura céltica, do povo celta? Maria de Nazaré, no livro dela, Uma Luz sobre Avalon, ela fala que a cultura celta só poderia ter existido, a cultura druídica, desculpa, ela só poderia ter existido dentro de uma sociedade celta. Pela organização, né, de como a sociedade celta ela era organizada, só poderia ter existido ali, não em outros lugares, né? Os druidas, eles são envoltos
mesmo como você falou, envoltos em magia e mistério, muito porque a escrita era proibida. Ah, era proibida a escrita. Era proibida. Eles acreditavam que a escrita era muito forte, era uma magia muito forte para ser assim. Ah, tá. Propagada ao léu. De qualquer forma, né? Então toda a tradição deles era passada de forma oral. Uhum. Eles recebiam os seus novatos. Dentro da classe druídica, eles um novato não precisava ser só da classe druídica, eles recebiam de qualquer classe, poderia ser de uma classe produtora, de uma classe guerreira, não é como era no hinduísmo, né, os brahmanes, que era uma casta, não era assim. Não era assim. Era bem flexível isso, né? Então eles recebiam os seus novatos, os seus alunos, e um druida acompanhava aquele aluno por muitos anos, até que ele estivesse pronto. Era um estudo longo, em torno de 15 anos. Que maravilha. Era assim uma iniciação mesmo. Era uma iniciação. E os druidas que você está colocando quase que como sacerdotes dos celtas. Os druidas, eles eram sacerdotes, mas eles eram guerreiros, eles eram poetas, eles eram músicos, eles eram médicos, eles eram juízes. Tá brincando? Eles eram aconselhadores, eles eram mediadores, eles eram astrólogos, eles tinham uma infinidade eles agrupavam uma infinidade de naturezas, de ciências, né, dentro do conceito, dentro do que eles viviam. Existiam 3 classes. Os druidas, que basicamente ficavam no clã, aconselhavam, eram os grandes aconselhadores dos reis, os mediadores, os juízes, os médicos, professores e guerreiros. Que bacana. Aí tinha uma outra classe chamada de vates, que eram os magos, aqueles que faziam as predições, aqueles que faziam os encantamentos, né? Eles eram professores e guerreiros também. E existiam os bardos, que eram os músicos e os poetas, que iam em todas as tribos deixar viva a tradição. Porque como eles não tinham uma tradição escrita, olha só, a cultura era passada de forma oral através dos cânticos, dos versos, dos poemas, né? E eram os bardos que eram os responsáveis por fazer isso. Que coisa fascinante, né? E o que se pode inferir, né? Que, claro, faz muito tempo, eu não sei o que sobreviveu, né, da cultura druídica, mas muito falada, muito comemorada na modernidade, a gente vai falar isso depois, das crenças deles, ou dos ensinamentos, né? Fala-se muito na parte médica, você acabou de lembrar que eles também eram médicos, né? Fala-se muito daquele visco do carvalho que eles descobriram para curar uma determinada doença. O que se sabe disso? Do que ficou deles? Então, como eles não tinham uma tradição escrita, a escrita era proibida, dentro dos gauleses, dos celtas franceses, não sobrou muita coisa. Em torno do século 100 a.C. foram as guerras ali com Roma, né? E aí o que se sabe a respeito deles é a visão dos gregos e dos romanos, porque eles deixaram os registros escritos, né? Então ali não sobrou tanta coisa. Na Irlanda e na Inglaterra, na Grã-Bretanha, sobreviveu por mais tempo, até pelo fato de eles estarem geograficamente mais isolados. Né? Eles acabaram sobrevivendo, porque apesar de Roma ter invadido a Grã-Bretanha, a Irlanda ela nunca invadiu. Nunca invadiu a Irlanda. Nunca invadiu a Irlanda. E o cristianismo chega na Irlanda ali pelo século V, na Grã-Bretanha chega antes, mas ao mesmo tempo eles conseguiram manter uma harmonia entre o cristianismo e a antiga religião celta, formando o cristianismo celta. Ah, tem o cristianismo celta. Que não era o cristianismo que era vivenciado pela igreja em Roma. Olha isso. E isso gerou uma série de conflitos para eles, né? Mas o legal que o cristianismo trouxe pro celtismo foi a chance da sobrevivência, por incrível que pareça. É verdade. Porque com os druidas e os bardos, eles perdem a credibilidade, mas os vates não, e eles se convertem em monges. Ao se converterem em monges, eles são liberados para a escrita. E ali, a partir do século V, eles começam a fazer todas as transcrições dos textos, fazendo várias narrativas de toda a mitologia, todas as lendas, todas as crenças. Então, o que a gente sabe deste povo e do que foi esse druidismo vem desses textos que eles deixaram registrados. E essa ligação toda que se atribui tanto aos druidas com a terra, com as energias da terra, associa-se a eles alguns monumentos, megalitos, como Stonehenge. O que tem de concreto nisso tudo?
eles tinham uma conexão profunda com a terra. Eles eram povos agrícolas, né? Uhum. Então eles dependiam da terra para a sobrevivência deles. Então eles tinham festivais que são conhecidos, que hoje estão sendo revividos, né, por muitos grupos, os festivais da roda do ano, 4 principais, aonde eles viviam internamente o processo que a natureza vivia externamente, né, e era muito interessante porque o ano novo deles começava com o inverno. Ah, com o inverno? Com o inverno. Olha. O ano novo deles iniciava, quando para eles iniciava o inverno, quer dizer, o ano começa com a morte, né. Tem tudo a ver, né? Tá certo. Aí vem todo o processo de florescimento da natureza, né? Aí auge da natureza e o declínio de novo. Para eles, o espírito sagrado vive em todos os seres. No chão, na árvore, né? Em tudo, o espírito sagrado. Então, eles não conseguiam conceber algo, uma ritualística sagrada que era feita dentro de alguma coisa feita pelo homem. Tá. Num espaço fechado. Toda essa relação com a natureza para eles era muito sagrada. Então as ritualísticas, elas eram ao ar livre, porque a natureza era a manifestação do divino para eles, né? Sim. E aí a gente chega nos monumentos que você trouxe, né? A cultura megalítica, ela começa na Europa a partir do 3º milênio antes de Cristo. Ah, tá. Os celtas aparecem mais de 1000 anos depois. Ah, então não pode se atribuir a eles a construção, pelo menos, de muitos dos... Não. Não foram eles que construíram esses monumentos. Acredita-se que eles tenham usado pela questão energética, porque se criou uma egrégora nesses lugares. E esses lugares, nessas construções, elas foram feitas em lugares onde passam linhas telúricas de grande energia da Terra. Então, sim, provavelmente os druidas tenham aproveitado de forma ritualística, mas não construíram. Apesar de no mito de Arthur ser atribuída a Merlin, né? Então, Marcele, no caso de Stonehenge, né, que eu acho que é o monumento mais conhecido, que é muito associado aos druidas, né? Poderia ser um desses grandes monumentos energéticos que foram aproveitados, então, para os druidas, para cerimônias? Sim, com certeza. Eu estive lá. Nós vamos falar da sua viagem. Ele é um monumento fantástico, assim. Ele começou a ser construído em torno de 2.500 anos antes de Cristo, mas ele foi construído em fases. Então teve a fase que eles fizeram vala em volta, aí depois eles foram construindo aquelas partes de fora, depois colocaram as pedras. Ele é alinhado ao solstício de verão, se eu não me engano. Tem uma pedra onde o solstício se alinha. Olha só. Fantástico, assim. Em volta do monumento, longe a gente não chega, mas a gente vê, existem tumbas. Tumbas? Tumbas, bem típicas dos indo-europeus, inclusive, que são agrupamentos de terra, né, como montes, onde eles encontraram coisas enterradas lá dentro, né. Olha, que interessante. Muito incrível. Então, Marcele, essa questão, né, as histórias do ciclo arturiano, né, o rei Arthur e a Távola Redonda, aquela coisa toda, tem o personagem Merlin. Muitos dizem que ele seria um druida. Sim, Merlin tem uma história muito interessante. A lenda que atribui o nascimento dele está ligada à deusa Céridan, que é uma deusa celta. Conta a lenda que Céridan tinha um filho muito feio e uma filha muito bonita. E que ela queria compensar o filho por ele ser tão feio. E que ela bolou uma grande poção que dura 1 ano e 1 dia. Para os celtas é muito comum nas narrativas deles as coisas durarem 1 ano e 1 dia. Quer dizer, gira o ano, né? É cíclico. Sem dúvida. Viveu todas as fases daquele ano. Então é muito comum. Então a poção dura 1 ano e 1 dia. E aí ela contratou uma pessoa para mexer e contratou uma pessoa para cuidar do fogo. E aí eles estavam lá trabalhando. Quando acontece de borbulhar lá, depois de 1 ano e 1 dia, borbulhar do fundo desse caldeirão 3 gotas, cai no dedo do rapaz que estava mexendo, e ele, instintivamente pelo ardor, né, da queimadura, leva o dedo à boca e lambe essas 3 gotas e absorve toda a poção. E aí ela fica enfurecida e ele sai correndo, né, porque ele já sabe, porque ele absorve todo o conhecimento nesse momento, e ela sai correndo atrás dele, e ele vai se transformando em diversos animais, e ela vai se transformando nos predadores daqueles animais. Olha só. Até que eles chegam num determinado momento, ele vira um grão de milho, e ela vira uma galinha, e ela come. E ela engravida daquele grão. E aquele grão é Merlin. Olha só. Então ela gesta essa criança, e aí quando essa criança nasce, ela dá à luz, né, essa criança, e coloca num cesto, rio abaixo,
como Moisés. Como Moisés, como né? Moisés. A mitologia é bem parecida. Abashi. Bem, é muito interessante como se parecem algumas coisas. Rio Abashi é encontrado por um príncipe, esse príncipe cria ele e esse é Merlin. Olha só. Então ele já nasce com toda a sabedoria do mundo dentro dele, por causa da poção dessa grande deusa que ele é filho. Interessante. Claro que Merlin muitas vezes é visto como não como um personagem histórico, mas como um ser mitológico, mas pode ter sido talvez baseado em alguém histórico, um sacerdote druida. Certamente, né? Certamente, porque Merlin, dentro das narrativas das lendas do rei Arthur, ele é uma pessoa muito importante, muito sábia. Sem dúvida. Né? E ele ajuda inclusive com magias, o pai de Arthur, né, a Sim. se transformar Acho que no inimigo dele, para que ele pudesse dormir com a Igraine. O Pendragon lá. O Pendragon é o pai. Uther Pendragon é o pai de Arthur, né? Eu esqueci do nome do inimigo, mas ele se transforma, ele se transformar, quer dizer, ele usa de magia para ajudar. Eles, inclusive, dentro das narrativas, é Merlin que constrói Stonehenge, né? Ah, é Merlin? Ah, não sabia. Dentro das narrativas do ciclo arturiano, é Merlin, eles vão à Irlanda e trazem as pedras de lá. Pela magia de Merlin é construído. Mas isso é uma coisa que dentro da história é impossível, porque Sim. as narrativas, a história de Arthur, elas se passam das invasões anglo-saxãs na Grã-Bretanha, que é século V depois de Cristo. Ah, sim, tardiamente. Muito depois do que se sabe que foi construído o monumento. Mas ele é um monumento fantástico. Marcelo, vamos falar da tua viagem, né? Primeiro eu quero te perguntar, você parece uma irlandesa, né? Sempre que a gente se encontra, né? Até a apelidei era de Celtic Woman. É verdade, né? É verdade. Porque a gente já se conhece há bastante tempo. Mas, Marcelo, você tem alguma descendência, alguma ligação? Primeira pergunta, né? Com irlandeses ou algum sangue céltico? E como é que foi essa tua viagem para aqueles países? Então, recentemente eu descobri que sim, eu tenho. É bem recente mesmo. Eu descobri que no norte da Itália, que é onde veio a família da minha mãe, a cidade de Cremona, ela foi fundada por celtas. Ah, tá. Por uma tribo celta, e isso pra mim não foi uma surpresa. Sim. Eu já imaginava, Sim. porque me chama muito, né? A cultura celta é uma coisa que realmente ela é muito viva dentro de mim. Sem dúvida. E eu acredito que eu tenha também, porque outros lados, porque eu tenho a família eslava, né? A família do pai do meu pai é eslava, e a gente sabe que os celtas andaram por lá. E a família da mãe do meu pai é alemã, e a gente também sabe que os celtas andaram por lá. Na verdade, foi uma grande mistura. Todos nós, né, que temos descendência europeia, na verdade, é uma grande mistura que a gente tem no sangue, né? Então, a minha viagem, eu fui 2 vezes para Inglaterra e para Irlanda. Foi uma viagem fantástica, incrível. Foi um grande sonho realizado. A primeira vez, acho que eu nem acreditava que eu estava lá, né? Na Inglaterra, eu fui para Glastonbury, que dizem que foi onde foi a Avalon. Sim. E a Irlanda eu fui para diversos lugares. É verdade que lá na Irlanda ainda existem alguns lugares naturais que eles atribuem efeitos mágicos ou que são guardados por gnomos, alguma coisa assim? Você me falou uma vez. Sim. É muito rica essa cultura celta dentro dos irlandeses, apesar deles não terem uma consciência disso, é muito vivo isso dentro deles. A gente percebe dentro do que a gente vive na Irlanda, uma conexão com a terra muito profunda, que já é uma herança, né, celta. A música é muito forte dentro deles, que também a música celta que alimenta tantos filmes sem dúvida, né? Tantos seriados, é muito vivo lá, né, dentro da Irlanda. Mas isso que você me perguntou, assim, existe um lugar na Irlanda que se chama Tara. Uma cidade que dizem que foi a cidade que foi a corte dos Tuatha Dé Danann. Os Tuatha Dé Danann, eles são, dentro do livro das invasões da Irlanda, eles são um povo que invade a Irlanda e eles são os que levam, dentro da mitologia, são os que levam o druidismo e a magia para a Irlanda. Ah, olha só. E lá em Tara, então, tem uma grande colina que ela é proibido construção nesse lugar, que inclusive tem as árvores das fadas, né, que são os portais para o outro mundo, nesse lugar, e tem nesse lugar a Pedra de Fal, que é uma das relíquias sagradas que os Tuatha Dé Danann levam para a Irlanda. Olha que interessante. Os Tuatha Dé Danann levam 4 relíquias sagradas para a Irlanda: a Pedra de Fal, que é a terra, o caldeirão do deus Dagda, que é a água, a lança do deus Lugh, que é o ar, e a espada do deus Nuada, que é o fogo. Olha que interessante. Então, é muito então você percebeu que realmente essa magia céltica está viva, principalmente na Irlanda. Sim. Veja, em 2015 eu visitei o convento das Irmãs Brigidinas.
Brigidinas. Que são as irmãs que ainda mantêm vivo o fogo sagrado da Santa Brígide, que dizem que é a predecessora da deusa Brígide, que é uma deusa muito antiga, né? Ela seria a sucessora ou predecessora? Desculpa. A sucessora, né? A sucessora, sim. isso. A sucessora. Eu não sabia disso. A deusa Brígide, né? E aí depois a Santa Brígide, depois quando entrou o cristianismo celta. Que coisa interessante. Na Irlanda. Então eu visitei esse lugar em 2015. É um lugar super moderno. Ele é uma coisa redonda, assim, né? E aí saem corredores. E ele foi construído, assim, de uma forma bem integrada com a natureza, como para receber o sol em maior quantidade, para absorver a água da chuva, de uma forma bem sustentável. Mas o mais interessante disso é que no centro dessa construção, elas montaram um altar, e o altar é bem grande, inclusive, que é céu aberto, que elas mantêm elementos da época do ano. Olha, então, que coisa. A gente foi em outono, né? Fantástico. Então tinham elementos do outono naquele altar que elas fizeram. Quer dizer, um altar conectado com a época do ano, eu acho que não existe nada mais pagão que isso. Mas não tem dúvida. Sensacional essa informação. E, Marcele, assim, essa revivescência céltica no mundo todo, isso já desde a década de 70, e daí inclusive na música começam a aparecer, né, cantoras como a Enya, Lorena McKennitt, Celtic Womans e outras, né, tentando trazer na parte musical um pouco dessa cultura, né, a Enya propriamente ela canta às vezes em gaélico também, etc. Mas também muitas sociedades neodruídicas tentando resgatar. Como é que você vê esse movimento, essa ressurgência aí do druidismo no mundo todo, né? Os celtas, eles tinham uma forma de se relacionar com a natureza mais, ao meu ponto de vista, né, mais saudável do que a gente vem vivenciando por aí, né, ao longo dos anos, principalmente com esse pensamento mais cartesiano de dominar a natureza, né. Nada contra a ciência, ela é muito importante, mas a forma, às vezes, não é uma forma que respeite a natureza. É verdade, predadora, né. Isso, então os celtas, eles se viam, né, como parte integrante desse todo. E o que a gente vê nesses movimentos, inclusive Greenpeace, né, são movimentos que estão tentando resgatar isso, de uma alma mais humana em relação, de vivenciar essa natureza de uma forma mais integrada, né, de uma forma mais humana. E eu acho isso muito válido. E os movimentos, tem alguns movimentos como o xamanismo celta, xamanismo irlandês, reconstrucionismo celta, neodruidismo, tem alguns movimentos, eu acho isso muito bacana. Muito bacana, né? Parece que a magia dos celtas nunca esteve morta, né? Está viva. Ela ficou ali, né, armazenada em algum lugar e agora ela está sendo alimentada de novo, né? Maravilha. E para encerrar mesmo, Marcele, foi assim uma viagem fantástica, assim, conversar com você. Também me esclareceu, eu tenho certeza que eles ali adoraram também, foi muito gostoso descobrir um pouquinho mais essa magia dos druidas. Você é professora de tradições matrifocais na nossa pós de Sagrado Feminino, né? Tem alguma ligação assim mais com a feminilidade, a cultura céltica? Tem. Os celtas, eles conservaram uma forma de organização muito mais primitiva e arcaica do que os gregos, os romanos e os povos da mesma época. E eles foram um povo que, diferente dos gregos e dos romanos, né, nessa época, eles foram um povo que honraram muito esse feminino, respeitaram, né? Eles tinham uma relação de mais respeito e mais valor com o feminino do que esses outros povos. Tanto é que as mulheres tinham grande liberdade, né? Elas podiam escolher serem sacerdotisas. Tinha sacerdotisas? Existiram. Na Gália não existem registros, não significa que elas não tivessem existido, até porque não se deixou registro. Certo. Mas na Irlanda e na Grã-Bretanha, sim, sabe-se que elas existiram. As sacerdotisas, elas poderiam ser guerreiras, elas poderiam se separar. O divórcio era normal entre eles, bastava eles irem na frente de todos. Um andava para um lado e o outro andava para o outro, e o casamento estava desfeito. Olha só que coisa. Né? Então, sim, os celtas alimentaram uma alma feminina na Terra, sim. Com certeza, a Gaia, né? Que legal, Marcelo. Olha, gratidão por você ter vindo aqui, nos ter enchido com esse teu conhecimento. Eu estou pondo teus dados aí para quem quiser entrar em contato, né? Inclusive, eu creio que você está disponível para palestras e qualquer trabalho nessa área, né? Consultem a Marcele, que realmente ela é uma pessoa
tem um conhecimento fantástico e emana uma energia muito, muito gostosa. Obrigado por você ter trazido um pouquinho da energia céltica, druídica aqui pra gente. Prazer é meu. Com certeza, e voltará outras vezes. Obrigada. E a vocês todos que nos acompanharam até aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de acionar o sininho de notificação, deixe seu joinha, entre no nosso site, realidadefantastica.com.br, lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.